Amado Pai, eis aqui o nosso Diácono Décio, que estará ministrando a tua doce palavra nessa noite. Pai, que ele tome a vida do teu filho com poder e glória, e que ele venha trazer à memória tudo aquilo que ele deu a ministrar, e que sairemos aqui jubilando de alegria pela tua doce palavra, Senhor. Nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Desculpa, meus irmãos, para baixo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu confesso que quando eu fico assim um pouco rouco, eu me alegro, porque a minha voz é muito fina, né? É bom se ficar sempre assim, mas é só quando eu estou rouco. Mas glória a Deus, irmãos. Deus é muito bom. Agradeço a Deus, o pastor também por ter me convocado, me dado essa rica oportunidade de fazer menção do nome do Senhor. Peço que os irmãos venham de pé e reverecer a palavra de Deus. Lá no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, nós vamos ler do 28 ao 31. O profeta Isaías, fugiu para Isaías aqui. Os irmãos acharam? Quem achou, diga amém. Só me diga que eu não achei. Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não há escravização do seu entendimento, dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Bondoso Deus, eterno Pai, na noite de hoje eu quero te louvar, te agradecer, meu Pai, porque estamos aqui, Senhor. Fomos alcançados pela tua graça, pelos teus livramentos, pela bênção da saúde, pela bênção da vida, Senhor. Estamos aqui, meu Pai, para te louvar, para te cultuar. Já louvamos, adoramos o seu nome com dízimos, com ofertas, a ministração da palavra, dos louvores, Senhor. E agora, Pai, é hora de fazer a menção da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo continue operando nos nossos corações, Pai, trazendo a revelação particular a cada um, Pai. Eu creio que cada um que veio buscar algo, Pai, não somente ouvir a minha voz, Senhor, mas ouvir a tua voz, Senhor. Então, nesse momento, que eu seja usado pelo teu Santo Espírito, ó Pai, para que cada um saia daqui, meu Pai, alimentado, saciado para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. É o que eu peço e agradeço em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Podemos assentar-nos, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. E confesso que essa palavra, como sempre, eu falo primeiramente aqui que vai ministrar, porque eu não estava bem, né? E Deus me deu uma palavra justamente de renove suas forças, né? E eu liguei no final da tarde, pastor, eu falei, pastor, pode deixar que eu prego. Quando ele deu um martelinho para ele, né? Pode deixar que eu prego, porque ele havia pedido para mim, eu falei, pastor, não acordei bem, mas para a glória do Senhor estou melhor. Amém. E meus irmãos, esse texto, o profeta Isaías, ele escreve, na verdade não escreve, foi escrito esse texto do livro de Isaías, do qual é uma mensagem do Senhor ao povo de Israel, que estava no período de exílio babilônico, um período no qual estava passando por dificuldades, estava preso, refém do reinado. Então o povo naturalmente estava desanimado, estava cansado. Inclusive no início do capítulo 40, versículo 1, começa com uma mensagem de consolar. O povo precisava ser consolado, precisava ser reanimado. Estava cansado, frustrado, às vezes tentando parar, pensando em parar, quando não caminhando, fraquejando, às vezes até com dificuldades de andar. E nós vemos logo no versículo 28 que ele diz: não sabes que ouviste o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, que não se cansa e nem se fatiga. Em algumas traduções ele diz inescrutável esse entendimento, quer dizer o que? É insondável o entendimento de Deus. Mas diz que é um Deus que não se cansa, é um Deus que não se fatiga. Quando fala não somente por ser um Deus poderoso, que não se esgotam as forças, mas é um Deus que não deixa de acreditar em nós. É um Deus que não se cansa de acreditar em mim e você. É um Deus que não se cansa dos seus propósitos. É um Deus que não desiste. As principais características de Deus é um Deus que não muda. É um Deus que tem compromisso com a sua palavra, com a sua fidelidade. Então Deus ele não é tão inconstante como nós somos inconstantes. Nós começamos alguns projetos, quem não no começo do ano, nem que na sua mente, projeta alguns planos, né? Fala, esse ano eu vou gastar menos, esse ano vou ter um filho, enfim, cada um faz algum projeto, mas às vezes em fevereiro, março já muda esses projetos. Ou às vezes que aquele que pretende não gastar desiste do propósito, já em fevereiro, março, fala, não, eu mereço, eu trabalho, enfim. Nós somos
inconstantes. Porém, nós servimos um Deus que Ele não se cansa, Ele não muda. E essa mensagem de hoje que eu peço que os irmãos reflitam é que nós busquemos a força nesse Deus. O nosso maior erro, meus irmãos, é muitas vezes queremos buscar forças em nós, convicção em nós, esperança em nós, motivos em nós. Porque aquilo que nós vamos à palavra de Deus diz que Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem vigor. Eu acho interessante que Ele dá força ao cansado e Ele multiplica aquele que não tem vigor. Eu pensei, como vai multiplicar se Ele não tem mais força? Porque eu aprendi matemática 0 vezes 5 é 0, e 0 vezes 100 também é 0. Então só se multiplica o que se tem. Mas é para mostrar para nós que se você está mesmo cansado, mesmo batido, mesmo pensando em parar, ainda há força em você. Mesmo se você fala, eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo ler a palavra, eu não estou conseguindo prestar atenção no culto, mas você está aqui ainda, você está aqui em pé, então o Espírito Santo ainda pode multiplicar em você. Então, Deus Ele multiplica quando eu e você reconhecemos essa fraqueza. Senhor, eu estou andando como eu queria andar. Eu quero que todos pensem e falem assim, eu queria orar muito mais do que eu oro hoje. Eu queria ter mais vontade de ir para a igreja, muito mais do que eu tenho hoje. Mas às vezes nós temos uma oposição do lado espiritual do inimigo, que ele vai plantar a sua na minha mente. Ah, você está cansado, você vai assim para casa de Deus, você vai oferecer isso para Deus. Você vai oferecer esse seu vigor, essa sua disponibilidade para Deus. Meus irmãos, uma vez isso marcou a minha vida. Uma vez eu me perguntaram se estava bem. Eu geralmente falo que eu estou bem, mas eu tenho aprendido que eu tenho que falar que às vezes eu não estou bem. Tem dia que eu não estou bem, tem dia que eu me arrependo de acordar. Eu estou um dia que eu falo assim, dia 10h30 eu não consegui levantar da cama. Que dia difícil de levantar, cada passo era pesado. Eu falo, meu Deus, que dia é esse? Mas uma vez a gente fica, tem um dia mal. E se a pessoa perguntou para mim, eu respondi algo que até hoje eu não compreendi como você respondi tão subitamente. Eu falei, olha, eu não estou tão cheio como eu queria estar, mas também não estou tão vazio como já deseja que eu esteja. Eu respondi, eu não estou bem como eu queria estar, mas também não estou tão ruim a ponto de cair. Há os dias difíceis, há os momentos de desesperança. Às vezes nós estamos caminhando com as pernas trêmulas, querendo parar, questionando a nossa fé, questionando às vezes aquilo que Deus prometeu para nós. Quando nós nos convertemos, aceitamos a Jesus, nós recebemos promessas de Deus, aquelas promessas ficam no nosso coração. Eu não vou ser hipócrita e falar, eu já questionei muitas vezes as promessas de Deus. Eu falo, Deus, não tem, não está passando tempo, não está acontecendo como eu achei que ia acontecer. E não, eu vou ser hipócrita e falar que eu nunca. Sim, irmãos, já questionei Deus, sim. Mas, meus irmãos, eu aprendi que é um Deus que não muda, é um Deus que tem compromisso com a sua palavra, é um Deus fiel, é um Deus que multiplica as suas e as minhas forças. Deus, meus irmãos, nós temos que aprender a confiar em Deus, não em nós. Eu, meus irmãos, quando eu subo no altar, eu sempre me remeto àquela ideia. Às vezes eu me sinto capaz daquilo que Deus me propõe a fazer, mas eu falo, Senhor, quem sou eu para duvidar do Senhor? Se o Senhor me escolheu, então eu acho que eu posso. Mas se eu olhar para mim mesmo, eu acho que não. Então eu prefiro crer na palavra do Senhor que me chamou do que nas minhas forças. Se eu olhar para mim, nas minhas debilidades, nas minhas falhas, se eu olhar nas minhas motivações, eu paro. Eu paro. Eu vejo quão falho eu sou, quão tão barganhador com Deus eu sou. Eu vejo quão pequeno eu sou diante de Deus. Eu não preciso nem olhar às vezes para mim, mas eu olho para outros homens acerca do Evangelho e falo, Senhor, quão fraco eu sou. Mas aí eu vejo um texto que diz que ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Eu vejo um texto, eu vejo também à luz da Bíblia que muitos homens que foram grandes passaram por momentos de dificuldade, de questionamento da sua fé, do seu chamado diante de Deus. Juízes 6, versículo 12, meus irmãos, Gideão, o homem que foi chamado por uma grande obra. E ali, meus irmãos, no versículo 12 ele fala algo interessante para Gideão. Ele fala, então hoje o Senhor apareceu e disse o Senhor, ele disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Disse, você tem valor. Eu e você temos valor, meus irmãos. Nós fomos resgatados simplesmente pelo melhor de Deus, Jesus Cristo. Nós devemos, meus irmãos, olhar, sabe, meus irmãos, com um olhar de oportunidade de servir a Deus. Um olhar de graça de
Deus, meus irmãos, não temos que fazer uma supervalorização em relação às pessoas, porque você soberba. Mas quando nós olhamos para Deus, é aquilo que Deus nos dá a oportunidade de fazer, é olhar a graça de Deus. Como Deus se importou comigo, você sabe que um Deus morreu pelo meu pecado, um Deus que me perdoa todos os dias, basta um arrependimento meu, um Deus que, mesmo se eu me arrepender todos os dias pela mesma coisa e houver um arrependimento, Deus vai me perdoar. Pelo tamanho do amor dele, não pelo que eu sou. Então eu olho esse Deus que olhou e me amou, dizendo que vai me dar força, se eu pedir para Ele. Ele vai multiplicar se eu confiar nele. E o nosso maior é tentar confiar em nós, em mim, na minha capacidade, naquilo que eu sou, naquilo que eu falo, naquilo que eu me proponho a fazer, meus irmãos. É um Deus que consegue levantar o caído do chão. A Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Deus ele vai te levantar, Deus vai te reanimar. Eu não sei o que cada um está passando, cada um tem a sua luta pessoal, aquela área que você fala assim, eu não vejo nenhuma mudança, não vejo nenhuma mudança nesse quadro. E meus irmãos, basta a gente olhar para a nossa própria vida. As situações hoje, que eu olho para trás e falo assim, eu nunca imaginei como estar assim hoje, liberto hoje, passando por isso hoje. Mas quando eu estava passando por uma situação lá atrás, eu não conseguia. Se Deus me apresentasse diante de mim como você aprendeu diante de Salomão, desse que era isso que eu te faço, eu não sabia por onde ia começar, tamanho era o problema. E hoje, passado o problema, eu olho para trás e falo, Deus, que maravilha, o Senhor me conduziu, hoje eu estou bem, graças a Deus. Então, quando nós olhamos para esse Deus que me renova, esse Deus que renova você todos os dias, meus irmãos, é isso que nos faz caminhar. Não é você olhando para a sua força, nós olhamos para o nosso exemplo, olhamos para o nosso passado. Eu orava 2, 3 horas, eu estava em todos os cultos. E quando o próprio sábio Salomão me fala que não é sábio dizer que lá atrás você era melhor. Salomão diz que é tolo aquele que olha para o passado e acha melhor que o dia de hoje. Porque o dia de hoje é o dia que você pode transformar. O dia ontem já passou a história. Então, eu e você devemos hoje buscar ser melhor. Buscar ser melhor em Deus, um Deus que não se cansa, um Deus que Ele renova o teu vigor, mesmo que você ache que não tem nada para dar. Eu estou aqui cansado, não, se você veio aqui foi porque Deus te ajudou a vir até aqui. Se você ainda acredita em Deus, é porque Deus está te dando fé, porque a fé é dom de Deus. Se você ainda duvida de Deus, é sinal que você acredita em Deus. E se você duvida de algo, você acredita que existe. Então é algo que você ainda tem Deus dentro de você. E não cai na armadilha de Satanás, de abandonar, de parar. Do versículo 30, irmãos. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os moços certamente cairão. Eu sempre lendo esse versículo, eu falo, mas como um moço vai cair, o jovem? Imagina se um jovem é aquele que vai ter mais vigor para correr. É aquele que, né, eu particularmente não tinha 20 anos, né, minha disposição era outra ainda, não tinha cansaço, né? Hoje já o corpo não me permite mais certas estripulias, digamos assim. Então, eu falo, mas por quê? Isso quer dizer os jovens cairão, os moços cairão? Mas não quer dizer isso. Mas, meus irmãos, olhando mais a fundo, eu entendo que Deus está falando que não tem a ver com o seu e o meu vigor. Não tem a ver com a minha e a sua capacidade. Porque até o jovem, aquele que gosta da plena capacidade, do pleno vigor da idade, ele vai parar. Ele vai parar. Se ele não se renovar em Deus. Nós vemos, meus irmãos, a parábola do filho pródigo. Eu acho interessante que a parábola do filho pródigo ela fala sobre 2 jovens. Um deles resolve pegar parte da herança e sai e viaja o mundo, gastando isso loucamente, enfim, com toda a sorte de beber, das festas. E ali, meus irmãos, quando eles vêem uma situação de total declínio, depravação, ele lembra-se do pai, ele lembra-se dos privilégios que ele tinha na casa do pai e ele resolve mudar. E quando ele volta, ele é recebido com muita alegria do pai, recebido com muita festa. Porém, nós vemos um irmão mais velho dizer: recebe este que gastou toda a fortuna de uma maneira ingrata. O filho mais velho sendo ingrato, questionando o pai. Mas eu vejo ali um jovem cansado. O jovem cansado de servir o seu pai. O jovem que não serviu o seu pai com alegria. Servia cansado. Apesar de ter vigor, de ter toda a saúde para servir o seu pai, ele servia de coração amarrado. Não servia com alegria. Não servia com felicidade. Porque quando ele viu no pensamento dele, ele falou, ele não disse, mas o que leva a situação a entender é que eu deveria ter ido também festejar, ter ido mesmo no tratamento. Então significa que o estar na casa do pai dele era pesado, era um fardo, era cansaço.
Então não tem a ver com a motivação, tem a ver com o que Deus propõe mesmo no seu coração. Não tem nada a ver com idade, quando eu falo aqui muito jovem, né? E às vezes nós vemos na sociedade, qual é o parênteses aqui, dos jovens velhos. Jovens velhos. E aí eu não posso culpar só a juventude, porque nós vivemos numa sociedade que impulsiona as pessoas serem modas. Hoje se fala uma palavra bullying, meu irmão. Eu fui, nada, qualquer palavra, mas eu fui, irmão, sofri de todo tipo de abuso quando eu era mais novo. Até hoje eu lembro de uma situação que eles desenharam uma prancha de surf no chão. Eu sempre fui bem pequeno. E eles, os maiores, ficavam dando tapa na cabeça para a gente surfar. Derrubava a gente lá no intervalo. Não tinha suicídio, não tinha depressão, não tinha apanhava quase todo dia. E não tinha suicídio, depressão, não tinha revolta. Então é uma sociedade fraca, de certa forma, mole. Nós somos criados hoje de uma forma que oferece revolta. Os jovens não querem hoje, eu ainda falo para os jovens, meus nunca tiveram que bater numa agência, escrever fichas. Eu escrevia, às vezes 20, 30 fichas por dia, hoje não, você entra no site. Aí o site envia um e-mail, dizendo que quer te contratar. Meu moço, não é que você preenchendo ficha, lá 24 mais, as ruas todas ali, parando de Tapetininga, sobe a lista, desce a agência, e aí você preenche aquela ficha enorme, aí a mulher lá qualquer coisa a gente envia, jogava do lado, você sabia que era nem olhar. Então uma sociedade que impulsiona esses jovens nomes, uma juventude que nós devemos impulsionar. Quando nós vemos jovens na luz da Bíblia, eu como líder de jovens, você fala para os jovens, sejam como José, sejam como Daniel, que apesar da faculdade, o primeiro mártir da igreja foi um jovem, Estevão. O primeiro que morreu no nome do Evangelho era um jovem. E hoje até nós como pais falamos, é jovem. É jovem, não é jovem. Fala, é jovem, não é? Ah, é jovem. Nós falamos para o jovem, não se deve responsabilidade para o jovem. Não. O jovem está na época de buscar Deus, ele está no vigor de buscar Deus. Mas nós devemos buscar isso em Deus, meus irmãos. E quando eu vejo Josué, por favor, mas quando eu vejo Josué, capítulo 1, versículo 6 e 7, né? Somente eu fico falando. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu tenho mais 8 minutos. E na minha conta é da meia hora. Isso aqui Deus agradece. Josué 1, vamos ler na verdade os 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para ter de cuidar de fazer, conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Josué, meus irmãos, ele recebeu uma tarefa nada mais nada menos que substituir Moisés. Josué recebeu essa tarefa. Já pensou? Você substituir Moisés, um homem que Deus fala que profeta igual a ele não teria nenhum, porque com Moisés eu falo face a face. Tamanha intimidade de Deus com Moisés. Fala com os outros eu falo tarefa de Deus, mas com Moisés eu falo cara a cara. Josué recebeu essa simples missão de substituir um homem dessa verdade. Mas Deus fala para ele algo interessante: esforça-te e tem de bom ânimo. Obedece, como já foi dito aqui pelo irmão. Obedece, e eu vou te dar ânimo, eu vou te revigorar. Você vai em meu nome, você vai por mim. O que Deus pede de nós é esforço, se animar, nos colocarmos. Quando eu e você estamos vindo mesmo sem vontade, nós estamos nos esforçando. Esforço não é um lado espiritual, é um lado físico. Se esforçar, quem não se esforça aqui? Quem fazia academia, irmão, quando você vai se esforçar, você já tem vontade de parar, você fala, não, vou fazer mais um movimento. É esforço. Não há nada de espiritual nisso. O esforço é em você, irmãos. É o primeiro passo. A partir do primeiro passo, Deus te ajuda. Deus ajuda você, mesmo você não tendo força. E quando Deus é conosco, meus irmãos, nós somos uma fortaleza. Nada é capaz de nos parar. Nenhum problema é capaz de nos parar. Pode, às vezes, meus irmãos, nos deixar abatidos, às vezes esperançosos, podemos ficar, às vezes, tristes, mas não é capaz de nos fazer parar. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim. Perseverar, o que quer dizer perseverar? Às vezes está difícil, às vezes está pesado, às vezes está aquela situação de se acreditar, mas é perseverar. Amém? Agora o último tópico, irmãos: esperar no Senhor, descansar no seu cuidado e projetos. O mais importante, irmãos, dessa caminhada
Eu creio que é crermos naquilo que Deus prometeu para nós. É crermos na palavra de Deus, como eu já falei. Eu creio na palavra de Deus sempre na minha vida. Não creio em quem eu sou. Porque eu constantemente estou fazendo coisas das quais eu me arrependo. Então eu não posso confiar na minha palavra. Eu tento deixar a minha palavra sempre sustentada a partir das pessoas, claro, mas eu sempre estou me surpreendendo com aquilo que eu não queria fazer. Muitas coisas eu me arrependo, então é difícil eu advogar sempre comigo mesmo. Mas quando eu confio naquilo que Deus preparou para mim, prometeu para mim, eu descanso nele. No versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Descansar, deleitar, meus irmãos, são palavras que chocam com a nossa realidade. Porque eu chamo a nossa realidade do corre-corre, né? Tudo para agora, para hoje, instantâneo. Nós aprendemos isso. Os jovens de hoje aprendem isso, não tem mais a espera. Eu sou da época que as provas eram feitas no mimeógrafo, né? Hoje tem prova online, via computador, cheio do álcool, no mimeógrafo. Eu sou dessa época, eu lembro da época da biblioteca que não tinha muito chat. Você tinha que ir lá escrever o que estava no livro. Hoje você chega lá, tinha chat do livro, tão baixo no seu celular. Então hoje é uma sociedade que, não estou reclamando, glória a Deus por isso, que é uma facilidade para nós. É muito bom isso. Mas sobre uma época que assim, então, para nós às vezes é tão difícil esperar. Já notaram que para o crente a palavra mais difícil de praticar é esperar. É o esperar, descansar. Nós citou aqui em Mateus 6, meus irmãos, quando eu falo para a gente não ficar ansioso pelo dia de amanhã. O maior problema nosso, o problema do século, se chama ansiedade. Ansiedade, a pessoa fica ansiosa porque ela está depressiva, ela está desacreditada. Ansiedade. Nós somos extremamente ansiosos. Quando a palavra de Deus fala para nós, esperar no Senhor. Quando eu espero no Senhor, eu sou renovado. Quando eu espero no Senhor, eu estou dentro das promessas do Senhor. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Deus ele nunca deixou de cumprir nenhuma promessa na vida de ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Deus sempre prometeu para você, ele é fiel e justo para te entregar no momento certo. Basta você esperar nele. E quando eu falo esperar nele, eu volto ao passado. Às vezes nós fazemos planos que não tem nada a ver com Deus, nós voltamos diante de Deus e não vai acontecer pela misericórdia de Deus. Meus irmãos, experimentem no começo do ano fazer projeto. Eu comecei a falei, não vou fazer nada, vou deixar Deus conduzir na vida. Porque às vezes nós fazemos muitos projetos que não tem nada de Deus, não pedimos a permissão de Deus. E Deus é tão bom que não nos dá isso. Imagina se você, tudo que você pedisse, Deus te desse. Eu pedi uma vez para que Deus tivesse na minha vida, glória a Deus que eu não ouvi. No momento de tamanha dificuldade, desespero, se aquela Senhor tira a minha vida, eu falo, Deus, ainda bem que essa, o Senhor estava distraído na hora. Eles não nem estavam aqui. Então, meus irmãos, é um Deus que apesar às vezes da nossa tolice, nas nossas palavras, Ele não nos ouve, é um cordeiro maior do que o nosso. Em relação a nós, nós não nos amamos tanto quanto Deus nos ama. Olha que contraditório, né? E o descansar, meus irmãos, não é uma atitude de ficar parado, acomodado. Descansar, por exemplo, me remete a deitar, esperar o tempo passar. Acho que todo mundo pensa nisso, é descansar, meditar, é deitar numa rede, depois um bom churrasco, dormir, sabe? É realmente isso. Mas quando eu tenho da Bíblia, o esperar, é o que? Você vai continuar, meus irmãos, batalhando, mas entendendo que Deus está no controle das coisas. Deus é fiel, Deus ele vai entrar com providência na sua vida. Quando eu tenho essa confiança em Deus, mas quando eu começo a confiar nas minhas forças, eu vou me cansando, eu vou mudando a minha relação com Deus, ela se torna barganhadora. Porque eu estou vendo que está dando resultado. Eu estou indo motivado pelo resultado, mas está bom. Eu estou indo, ele vai cansando, vai drenando as minhas forças. Mas o que? Eu não estou esperando Deus, eu não estou esperando as coisas de Deus, eu não estou esperando aquilo que Deus prometeu para mim. E aí, meus irmãos, eu aprendi que a minha vida religiosa ela pode ser através da igreja com Deus, ou eu posso ter um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. E a igreja vai estar nesse pacote. A igreja faz parte, a igreja não é o meu elo com Deus. Não. Meu elo com Deus é Jesus Cristo. E quando eu tenho esse elo com Jesus, e aí eu me achego a Deus, estar na casa dele é um prazer. Estar na casa de um pai que eu amo, de um pai que eu adoro, eu gosto de estar envolvido com as coisas dele. Quando você ama o seu pai, você não quer saber do seu pai, os projetos do seu pai, você não quer fazer parte dos projetos do seu pai.
Eu, particularmente, eu era um menino, eu era muito curioso. Meu pai estava achando alguma coisa, eu estava lá. Meu pai, será que? Eu queria me envolver em tudo. Porque quem ama o seu pai quer estar envolvido com o seu pai. Então nós, meus irmãos, a partir do momento que eu sou renovado em Deus, quando eu busco essa relação com Deus de felicidade, quando eu busco essa relação de amor, não fica pesado para mim. Não fica. Pode vir a dificuldade, pode vir o obstáculo, mas eu e você, nós vamos pular com glória a Deus. Nós vamos passar, hoje a enfermidade que não deve embora, lá na frente vai ser um testemunho. Às vezes aquele problema ser um casamento vai ser uma oportunidade lá na frente de você ministrar outros casamentos. Às vezes a sua fraqueza hoje espiritual vai ser para amanhã, quando você estiver melhor, eu creio em nome de Jesus, você vai falar para uma pessoa, vai ser desse momento. Mas eu esperei no Senhor, Ele renovou as minhas forças. Amém? Irmão, se coloque de pé para a gente orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu quero nessa noite, meu Pai, que sejamos renovados, Senhor. Eu peço em Teu nome, Senhor, que essa palavra, primeiramente, Senhor, toque o meu coração, a minha vida, Senhor. Para que eu também, meu Pai, seja renovado hoje, Senhor. Em Ti, Senhor, nos Teus projetos, meu Pai. Na Tua vida e na minha vida, Senhor. Abençoa, meu Pai, cada um que está aqui, Senhor. Eu não sei o estado que cada um está aqui. Bem pouco sei sobre mim, Senhor. Quanto mais dos outros, Senhor, mas o Senhor sonda cada coração. Então visita cada coração, Senhor, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que vão assistir, meu Pai, numa posteridade, essa mensagem. Senhor, que se aquele que está pensando em parar, se aquele, meu Pai, que está às vezes se sentindo acusado por poucas forças ter, meu Pai, que este versículo, meu Pai, que garante que é o Senhor que dá força ao cansado, é o Senhor que multiplica a força daquele que já não tem nenhum vigor, Senhor. Que hoje o Teu Santo Espírito visite cada coração, cada vida, Senhor, levando a convicção do chamado, levando a convicção das promessas, levando, Senhor, meu Deus, o ânimo do primeiro amor, Senhor, e devemos nos esforçar, que da nossa parte haja esforço, haja, meu Pai, um amor, Senhor, para que possamos viver as Tuas promessas, Senhor, para que possamos continuar, permanecer, meu Pai, perseverar até o fim, Pai querido, para estarmos contigo, Senhor, por toda a eternidade, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade.